Olá, estudantes da terceira série, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho tão importante, que é como desenvolver uma boa oratória. Pode não parecer, mas o tempo todo nós estamos organizando, mesmo que sem saber, uma boa oratória. Quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai preparar uma apresentação de trabalho, nós estamos mentalmente organizando o nosso discurso, organizando a nossa fala, aquilo que nós vamos dizer, qual o tempo, inclusive qual é a emoção que a gente vai transmitir quando a gente vai contar algo a alguém, conversar com alguém. Então, tudo isso são etapas da oratória. E eu faço esse convite a você para a gente pensar, aprendermos juntos sobre como desenvolver uma boa oratória. Tem aqui os nossos objetivos, olha só. Compreender os discursos como momentos da rotina e a arte de falar em público de forma estruturada, intencional, utilizando, portanto, técnicas para um discurso eficaz, a fim de informar, influenciar, motivar ou entreter os nossos ouvintes. Então vejam aí alguns objetivos da oratória, Pode ser só informar, passar uma informação, um recado, influenciar as pessoas a agir. Então aí a importância de você sempre ter uma atitude positiva, motivar os teus colegas, a tua equipe, se você pratica um esporte, ou até mesmo entreter as pessoas. Faço um convite, Vamos fazer uma reflexão. Vou colocar uma imagem aqui do Charles de Gaulle e o seu discurso, no dia 18 de junho de 1940. Quais são as informações que você tem desse período para que a gente possa pensar um pouco sobre esse discurso do Charles em 1940? Vamos refletir juntos sobre isso? Vamos aqui, pessoal. Pessoal, coloquei essa imagem para a gente pensar. Charles de Gaulle, ele que dá nome ao aeroporto de Paris, apelo aos franceses difundido na rádio BBC em junho de 1940. Charles de Gaulle ele é um dos heróis da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. E esse discurso dele é lembrado não só pelos franceses, mas pelos cidadãos europeus, e muita gente conhece esse discurso, quando ele convida, ele estimula, ele convence os franceses a resistirem à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É um dos discursos mais memoráveis da história. Você encontra o discurso na internet para poder ouvi-lo, está legendado, e você vai entender alguns dos pontos que nós vamos trabalhar nesta aula, não é mesmo? Olha só, pessoal, então esse convite que o professor Paulo está fazendo a vocês de como desenvolver uma boa oratória. Aliás, falar em público e o mais importante, falar bem, é essencial para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento social e cognitivo. Mesmo em tempos de redes sociais, de tanta internet e aplicativos de mensagem instantânea, falar em público é um ponto positivo na sua formação de estudante. Em vários momentos da nossa vida, nós nos deparamos com situações em que a gente tem que demonstrar, defender um ponto de vista, apresentar algo, convencer ou até mesmo entreter algumas pessoas. Então aí a necessidade de desenvolver técnicas para que a gente tenha um discurso estruturado, uma oratória estruturada, que a gente transmita a mensagem da melhor maneira possível, E vocês sabiam que o primeiro treino para falar em público ocorreu quando, pessoal? Lá no Egito Antigo. Então a gente está falando aí de alguns séculos atrás, não é? 2, 3 mil anos antes de Cristo, nós já temos um treino
para falar em público, né? E a primeira obra sobre oratória, escrita há mais de 2000 anos, é uma obra grega, né? E assentava nos princípios extraídos da prática e da experiência dos oradores das cidades-estados da Grécia Antiga. Então lá naquela ágora, né, os professores, os oradores, as assembleias acontecendo, as discussões políticas, era necessário informar, convencer o público que ouvia através da oratória. Na Grécia Antiga e em Roma, a oratória era estudada como componente da retórica, ou seja, a composição e a apresentação dos discursos, a arte de escrever e a arte de apresentar os discursos. Não é? E era considerado uma importante habilidade na vida pública e também na vida privada, como é nos dias de hoje. A oratória ela não é só para jornalistas, professores, políticos, advogados. Todos podem e devem desenvolver uma boa oratória. Então vamos lá aprender pontos para que a gente desenvolva uma boa oratória, né? E olha só, trago para você o conceito de oratória. Então a gente tem falado oratória, mas professor Paulo, qual é o conceito de oratória? Ele é um substantivo feminino, a arte de falar em público, a arte de falar, não só o falar em público, mas o desenvolver bem essa arte de falar em público. Eloquência, conjunto de regras que auxiliam na arte do bem falar. Retórica, então são essas regras, alguma delas que nós vamos aprender. Peça teatral que retrata a vida de um santo, também pode ser, né, uma oratória, e até mesmo o oratório é uma palavra do latim. Então a gente já sabe a importância da oratória, a gente já sabe que os primeiros treinos foram lá no Egito Antigo, primeira obra cerca de 2000 anos antes de Cristo na Grécia, era utilizada na vida pública e privada como é até os dias de hoje, e o conceito da palavra oratória. Então dando sequência, pessoal, olha aqui, ó, Cícero, né, discursando no Senado romano no ano de 63 antes de Cristo. Então essa reprodução dessa imagem, o Senado romano, a palavra Senado, essa ideia de Senado, uma permanência nas relações políticas nos dias de hoje, e Cícero discursando, né, aos senadores, convencendo sobre aquilo que ele quer propor, né, algo que os nossos políticos fazem na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na Assembleia na Câmara Federal, os nossos senadores, quando eles fazem uma apresentação de um projeto de lei, defendem o seu projeto, tem a discussão e eles fazem as oratórias, assim como Cícero fazia lá no ano 63 a.C., né? E na oratória, como em qualquer forma de comunicação, vão existir aí 5 elementos importantes, pessoal. Então já aí prestem atenção, anotem, né? Quem diz? Então quem está fazendo o discurso? Quem é essa pessoa, né? Então uma breve apresentação de quem diz, de quem faz o discurso. O que diz? Então, se eu vou em uma palestra, né, sobre meio ambiente, quem é essa pessoa que está fazendo a palestra? O que diz? A quem ele diz? Isso é muito importante, a gente definir a quem a gente dirige o nosso discurso, pessoal. Por que que isso é importante? Porque ali você faz a escolha das palavras, né, a abordagem que você vai fazer. Se eu estou fazendo um discurso, por exemplo, para alunos do ensino fundamental, a abordagem, as palavras usadas, os conceitos, eu preciso pensar para esse público. Se eu estou fazendo um discurso para um público acadêmico, eu preciso pensar, estruturar o meu discurso de uma outra forma. Por que meio, né? Vai ser um discurso falado, vou me utilizar de mídias digitais, vou utilizar do quê? Vai ser transmitido, eu preciso garantir essa transmissão, eu preciso de rede de internet, então por que meios e com que efeitos? Isso é importante, pessoal. Eu preparei uma música, eu preparei um vídeo e eu fiz o teste, ela vai passar, tá tudo ok, né? A minha equipe técnica sabe sobre isso, eu tenho um plano B caso aconteça alguma coisa.
coisa. Então tudo isso é importante, essas 5 regras. Quem diz, o que diz, a quem diz, por que meios e se vai utilizar efeitos, né? Isso você faz, por exemplo, quando você apresenta um seminário na tua escola, um trabalho numa disciplina, você tem todas essas regras aqui que você aplica essas regras. Agora a gente está sistematizando essas regras para que você saiba, não é? Falar em público, pessoal, pode variar de uma simples transmissão de informação, né? O seu diretor, o seu professor, o Grêmio Estudantil, ele vem e transmite uma informação para vocês. Na aula de amanhã, por exemplo, vamos cantar o hino nacional na primeira aula. Pronto, uma informação clara transmitida ali, ó. Amanhã, na primeira aula, cantaremos o hino nacional. Pronto, é uma informação simples que foi transmitida. A necessidade de motivar as pessoas ou agir simplesmente, né? Ou até mesmo contar uma história. Então, os discursos motivacionais, eles também são importantes. Ou quando a gente conta uma história. Isso, a tradição africana é excelente com os griots, que eram pessoas que transmitiam a cultura a partir da oralidade, a partir dos seus discursos. E você pode desenvolver essa arte de contar histórias, que inclusive é uma profissão, né? O contar histórias. Bons oradores devem ser capazes, portanto, de alterar as emoções dos seus ouvintes e não apenas de informá-lo. Estou contando uma história, estou falando sobre literatura, estou falando sobre Romeu e Julieta. Eu preciso trazer a emoção dessa obra para o meu discurso. Se é um ponto de tensão, se é quando Romeu vai assassinar Benvolio na obra de Romeu e Julieta, eu preciso criar um foco de tensão. Se é uma cena de romance entre Romeu e Julieta, um beijo dos dois, eu preciso trazer esses elementos no meu discurso. Se é uma cena triste, uma tragédia, né, que eu estou narrando através de uma obra literária, é claro que eu não vou usar uma expressão de felicidade no meu rosto. Então o discurso precisa trabalhar com essas emoções. Entre as personalidades que ficaram famosas pelo seu discurso, trago aqui Demóstenes, Cícero, Padre Antônio Vieira, Winston Churchill, algumas personalidades que ao longo da história ganharam notoriedade pelos seus discursos bem elaborados, né? Com as técnicas de provocar essas emoções. O Padre Antônio Vieira, ele catequizava os indígenas através dos sermões e utilizava os discursos para isso, não é mesmo? E trago aqui Martin Luther King, um dos discursos que eu acho mais lindos da história. A gente abriu a aula falando sobre o Charles de Gaulle na década de 40, e agora o Martin Luther King, em 1963, com o seu discurso Eu Tenho um Sonho, né? Em frente ao Memorial Lincoln, em Washington, lutando contra a segregação racial dos Estados Unidos na década de 60. Esse discurso também está disponível na internet. Um bom discurso, pessoal, ele deve ser pautado na documentação, comunicação, afetividade e cooperação. São pontos importantes do discurso. Uma linguagem afetiva e não violenta, que proporciona uma maior proximidade com os ouvintes. Mesmo quando, né, o discurso ele é um tom sério, ele precisa ali, né, tomar algumas medidas, até mesmo, né, um momento de repreensão, nós precisamos utilizar da afetividade. E lembre-se o seu discurso pautado na documentação, né? Em bases científicas, legais, nada de fake news, não é? E aqui eu tenho uma atividade para a gente pensar, ó, em que momentos podemos usar a oratória. Responda a atividade e nós vamos fazer a correção juntos.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade. Em que momentos podemos usar a oratória, né? Conversar com o público, convencê-lo da sua ideia e também vender o seu produto, né? A oratória, ela está presente no nosso dia a dia. É a arte em que você torna aquilo que fala uma coisa memorável e emocionante para o ouvinte. É nesse cenário que são empregados, portanto, as técnicas de oratória, como, por exemplo, a técnica da ancoragem. Agora, quando você for apresentar um trabalho escolar, você já sabe aí utilizar algumas técnicas da oratória. Dando sequência, pessoal, olha assim, alguns passos para seguir uma oratória. Conhecer o público. Lembra que eu disse a vocês saber a quem a gente vai dirigir o nosso discurso? Até para bem escrevê-lo, utilizar as regras gramaticais, os pronomes de tratamento, né? Você está fazendo um discurso, saber quem vai estar nos ouvindo, não é verdade? Eu sou professor de história, vou fazer um discurso de história, mas para quem que eu vou fazer esse discurso? Será que se eu trouxer informações complexas e esse discurso foi feito por um aluno do 6º ano, será que ele vai compreender? Então eu preciso trazer, né, conhecer o meu público. Eu não posso infantilizar um discurso se ele é, né, para uma academia, você foi convidado a apresentar o teu trabalho escolar dentro de uma universidade, numa feira de ciências. Então a gente sempre precisa pensar no nosso público. Conheça o assunto que nós vamos tratar, pessoal. Isso é importante para que você possa estudar aqueles pontos que exigem maior atenção. Às vezes, inclusive, é um nome que é em outro idioma, então eu preciso treinar, não conheço, vou perguntar, né, para alguém que conheça esse idioma, essa palavra que é um estrangeirismo, e assim fazer, né? Conseguir estruturar esse discurso, o assunto que a gente vai tratar. Nós não somos, obviamente, obrigados a conhecer todos os assuntos, mas você foi convidado, você vai ser, né, vai ter que apresentar um trabalho e você precisa, portanto, conhecer o assunto. Estabeleça contato visual, olhe nos olhos de quem está ouvindo você, né? Como nós estamos fazendo agora, olhe nos olhos. Sintetize o que você vai dizer. Não precisa ficar dando voltas naquilo em que você vai dizer. Às vezes a informação é clara, é precisa, é um comunicado, então não seja cansativo. Pessoal, evite vícios de linguagem. Isso, né, deixa o discurso, a gente costuma dizer, um pouco sujo. Então você fica ali usando, tipo assim, né? Então, e aí, essas palavras que se tornam vícios de linguagem. Vamos evitá-las. Olha só, faça o uso de recursos audiovisuais, projeções, imagens, vídeo. Garanta sempre a referência desses recursos, né? A gente precisa aí referenciar os autores que a gente utiliza no nosso discurso, né? Naquilo que a gente escreve. Faça com que o teu público leve essas informações para outras pessoas, que é o que eu espero, né? Que você possa levar as informações da nossa aula para outras pessoas, para outros momentos e ter esse conhecimento com você. São alguns passos para a gente construir um bom discurso. E agora, olha só, quais os principais pontos para desenvolver uma boa oratória, a nossa atividade? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade? Quais são os principais pontos para desenvolver uma boa oratória, né? Trago aqui para vocês, olha só, essa arte de falar em público, com eloquência, de comunicar de forma clara e objetiva, mantendo uma narrativa estruturada e fluente. Conheça o seu público, estude aquilo que você vai falar, utilize de recursos audiovisuais, não seja cansativo, né? Procure a informação que ela seja passada de uma maneira mais clara e objetiva. Esses são alguns pontos de atenção na hora de você escrever, de preparar a sua oratória. Galera, quanta coisa, né? Desde a gênese da oratória, né? Os primeiros treinos para falar em público, a imagem de Cícero, discursos memoráveis na história, pontos de atenção que a gente precisa ter, não é? E a importância da arte de falar bem em público. Tudo isso para desenvolver uma boa oratória. Eu agradeço a tua presença, agradeço a tua participação. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.